Daniel capítulo 3, em nome de Jesus. Ora, naquela ocasião chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som de todos os instrumentos, de toda espécie de música, prostrassem e adorassem a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo. E houve um decreto que aquele homem que não se curvassem, que não se prostrassem diante daquela estátua, seria lançado na fornalha de fogo. Se nós voltarmos um pouquinho aqui no livro de Daniel, capítulo 1, nós vamos entender toda a história. O povo que foi levado cativo para a Babilônia, havia entre esse povo 4 jovens: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a Bíblia fala que esses homens judeus, eles não se curvavam diante de outros deuses. Uma reflexão para nós nos dias de hoje. Em que estátuas nós estamos nos curvando? Para nós jovens, porque eu me considero jovem. Eu tenho 15 anos hoje aqui, irmãos. Eu não sei a sua idade. Eu tenho 15 anos aqui hoje. Em que circunstância nós estamos nos curvando diante de estátuas? O mundo está nos apresentando uma estátua. E vocês têm se curvado a elas? Podemos dar exemplo aqui o medo. Podemos dar exemplo aqui a tristeza. Podemos dar exemplo aqui a frieza do coração. Podemos dar exemplo aqui inúmeras doenças. Podemos dar exemplo aqui inúmeros vícios. Mas o Senhor nesta noite está falando comigo e com você. Você só vai prostrar diante do Deus vivo. Você só vai prostrar diante do Espírito Santo. Porque nesta noite, nesse congresso, Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Basta que você creia. Hoje é o primeiro dia. Eu imagino que o Senhor irá fazer durante 3 dias nesse congresso. Hoje é só o aquecimento. Hoje o Senhor só está aquecendo você. Hoje o Senhor só está fazendo que você toque em outra brasa para que aviva o fogo do Espírito. Meus queridos, quero trazer uma estatística para vocês. Quando me convidou a vir a esta noite sobre este congresso, eu já tinha apanhado um pouquinho da história de Cristais. Cristais hoje tem uma população entre 12.600 habitantes. Mas algo que me deixou muito feliz, 33% são jovens, de 0 a 24 anos. Pelo último censo, em 2022, 33%. Eu não sei quantos jovens tem aqui hoje. 30, 40, 50, 70... 80, 100, eu sou um deles. E você é um deles? Se tiver aqui 3%, 4% desses 33%, você tem o poder
de influenciar o restante. Basta que você seja esta chama que arde. Basta que você seja essa pequena brasa. Basta que você seja este jovem que preste atenção na palavra que o pastor ministra. Preste atenção naquilo que o Senhor Jesus fala ao seu coração. Nesta noite, o Senhor está à procura de verdadeiros jovens que o busca em espírito e em verdade. Olha que igreja linda, jovens bonitos. Vocês já tiveram uma experiência com Deus? Vocês já tiveram um sobrenatural com Deus? Querem ter um sobrenatural com Deus? Viva uma vida de santidade. Vocês querem ter uma experiência com Deus? Comece a buscar nas Escrituras, comece a ler mais as Escrituras, comece a orar mais pela sua casa, pela sua escola, pelo seu trabalho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus amigos. Porque quando você está orando, irmãos, quando você se coloca na posição de orar, de buscar, esta brasa que há dentro do teu coração, ela começa a se aquecer a cada vez mais. Mas é uma brasa do Espírito. A Bíblia fala que o Espírito Santo é como fogo. A Bíblia fala lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 3, que havia um povo reunido, sentados, mas que começaram a falar em outras línguas. Eles estavam cheios da presença de Deus. Havia fogo sobre aquele lugar. A Bíblia fala lá no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 2, que Moisés, quando começou o seu chamado, ele foi levado para um lugar onde havia uma sarça que queimava, que não se apagava. Ali começou o seu chamado para tirar aquele povo do Egito. O Senhor está falando com você aqui nesta noite, jovens. Há jovens aqui que talvez nunca imaginou o que o Senhor vai fazer na sua vida. Jovens que vai pregar a palavra de Deus com eloquência, jovens que vai pregar a palavra de Deus com ousadia, jovem que vai pregar a palavra de Deus com determinação, porque há muitos jovens aqui escolhidos por Deus. Só de você estar aqui nesta noite, meus queridos, você já é um privilegiado. Só de você estar aqui nesta noite, neste congresso lindo que é o primeiro dia, o Senhor já vai começar a te mostrar coisas lindas e maravilhosas que você vão fazer. Irmãos, os nossos jovens, nos dias de hoje, a cada dia desce a sepultura mais cedo. A cada dia nós temos vistos nos noticiários jovens, 15, 16, 17 anos, morrendo, porque estão trilhando os caminhos que não agradam a Deus. Mas você nesta noite é um privilegiado, porque você já está começando a galgar o teu caminho. Você já está começando a entender que o mundo não tem nada para oferecer para vocês. Mas o Senhor Jesus, Ele tem vida e vida em abundância para a sua vida. O Senhor Jesus, Ele quer que você seja ousado, irmão. Que pregue a palavra com ousadia. Nós começamos, depois daquele dia que vocês estiveram lá na igreja, 3 jovens, pastor Lindosmar, pastor Geraldo, pastor Emerson, nós começamos um trabalho na praça. Aos domingos, 3 horas da tarde, nós estamos na praça pregando a palavra de Deus. Sabe por quê, meus queridos? Quando nós vimos
vocês ali, com aquela energia, com aquela euforia, nós tocamos no nosso coração, nós precisamos fazer algo para Jesus diferente. Vamos para a praça, pegamos uma caixa de som e fomos para a praça pregar a palavra de Deus. Vocês jovens têm toda oportunidade de pregar na praça, você tem toda oportunidade de pregar na escola, você tem toda oportunidade de pregar no seu trabalho. A oportunidade está aí para vocês. E essa igreja te abraçou. O irmão Lucas te abraçou. O pastor João abraçou vocês. O pastor Ismael abraçou vocês. O pastor Iron abraçou vocês. Basta que vocês agora, com as suas próprias pernas, comecem a caminhar, comecem a pregar. Esta chama que arde no teu coração, comece a falar do amor de Deus, do amor de Jesus. E outros jovens venham a ser influenciados por você. Por você, meus queridos. Como tem sido o teu testemunho dentro da tua casa. Como teu pai e a tua mãe, as pessoas que estão mais próximas a você, têm visto a sua postura dentro de casa. Jovens que estão orando. Você pode entrar dentro do teu quarto. A Bíblia fala lá no livro de Mateus. Entre dentro do teu quarto, feche a porta e em secreto ore ao Senhor. E a Bíblia fala que Ele não te ouça. A Bíblia fala que Ele te vê. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha como é forte. Ele não está te ouvindo. Ele está te vendo, meu querido. Quando você se coloca na posição de adorador. Jovens, eu não sei como tem sido a sua caminhada até aqui, meus queridos. Mas eu tenho certeza, o Senhor tem feito algo tremendo na sua vida. Já está fazendo algo tremendo na sua vida. Só de você ter essa oportunidade. Quantos jovens vocês pensam que tem na cidade de Cristais? Aparentemente, falando sobre números, pode ser pouco. Mas é por volta de 4.600 jovens. Imagine vocês que estão aqui começar a influenciar esses jovens. Imagine vocês subirem ao monte e quando vocês olhar ao seu redor, está ali 600, 500, 1.000 jovens. E você influenciando cada um deles com a sua palavra, com o seu louvor. Porque o Senhor está enchendo o seu coração nesta noite. O Senhor está te capacitando nesta noite. Esses 3 dias, vocês vão ver o que o Senhor irá fazer nas suas vidas. Vocês terão um sobrenatural com Deus. Para ter um sobrenatural com Deus, meus queridos, é preciso fazer renúncia. Para ter um sobrenatural com Deus, é preciso deixar o pecado. Deixar a prática do pecado. Hoje é dia 12. Dia dos namorados. Tem jovens aqui que estão namorando? Hã? Tem jovens aqui que estão namorando? Então você e seu namorado, jovens ouvindo a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que esses 3 jovens, eles não se curvaram diante da estátua. Porque eles conheciam o verdadeiro Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus vivo. Eles conheciam, então eles não se curvaram diante daquela imagem, diante daquela estátua. E a Bíblia fala, meus queridos, que quando eles não se prostraram,
Naquele tempo havia fofoqueiros, irmãos. Foi lá buzinar no ouvido do rei. Ó rei, aqueles jovens que o Senhor trouxe, eles não prostraram diante da sua estátua. E o Senhor fez um decreto que aquele que não postar, não adorar, será jogado numa fornalha de fogo, que arderá. E a Bíblia fala que aquela fornalha, quando ela foi acesa, eles acenderam ela 7 vezes mais. Vocês estão preparados em prol do reino do Senhor Jesus Cristo ser lançado numa fornalha? Vocês estão preparados em prol do reino do Senhor Jesus Cristo ser lançado numa fornalha e nessa fornalha aquecida 7 vezes mais? Você sabe como eles tiravam a impureza do ouro? Era com fogo. E a Bíblia fala que quanto mais o fogo era aquecido, mais impureza aparecia. Sabe o que o Senhor está falando comigo e com você nesta noite, meus queridos? Quanto mais você se lança na fornalha de Deus, é de Deus, mais o pecado o Senhor tira da sua vida. Ele está te purificando. Ele está te moldando. E aqueles 4 jovens, 3, eles não se curvaram diante da estátua. O mundo vai oferecer essa estátua para vocês, meus queridos. O sucesso, o dinheiro, a facilidade. O mundo vai oferecer para vocês. Mas será que vocês vai estar com o coração ardendo em chamas para dizer não? Não. Será que você vai estar com o coração ardendo em chamas para dizer: só prostrarei diante do Deus de Israel, o Deus vivo. Só o Senhor Jesus tem autoridade sobre a minha vida. Só o Senhor Jesus. Só prostrarei por Ele. Nós temos exemplo. Lá no livro de Salmos 115, vai falar para não se adorar, não se prostrar diante de imagens. Lá no livro de Êxodo, vai falar também, capítulo 20, para se não prostrar diante de imagens. Só um Deus que nós devemos prostrar. Qual é esse Deus, igreja? Qual é esse Deus que nós devemos prostrar? Responde, igreja. Qual que é esse Deus, igreja? Qual é esse Deus que foi te apresentado? É por causa desse Deus que você está aqui nesta noite. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, meus queridos, Ele foi colocado no madeiro. Ele se fez de maldito por mim e por você. Não tem como pregar a palavra do Senhor se não falar da cruz. Não tem como falar do Senhor se não falar do Gólgota. Não tem como falar do Senhor se não falar ali da coroa de espinho. Tudo isso Ele sofreu por mim e por você. E é por esse motivo que você está aqui nesta noite. É por esse motivo que você está aqui nesse congresso de jovens. Porque o preço foi pago há muito tempo. E nesse congresso, jovens em chamas. Jovens em chamas. Fala comigo, igreja. Jovens em chama. Mais alto, igreja, para o Senhor, jovens em
chama. Você é um jovem em chama para o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que já é 9h15. Não me passaram o horário, pastor? Amém? A gente trabalha dentro de um horário, né, irmãos? Eu estou olhando aqui, 9h15. Mas o Senhor fala comigo e com você. Lembra daqueles 3 jovens. Imagine, no capítulo 1 de Daniel, a Bíblia vai falar que o rei, ele colocava uma mesa muito grande. Imagine num palácio uma mesa do rei, com tudo de bom, gostoso, que era colocado ali. Mas aqueles 4 jovens, eles não quiseram comer daqueles manjares. Eles preferiram comer legumes. E a Bíblia fala que foi colocado diante deles uma prova. Se eles ficassem 10 dias comendo só legumes, se a feição deles continuaria igual ela estava, ou melhor do que os jovens daquele tempo. E a Bíblia fala que durante 10 dias que eles ficaram sem comer, a feição deles era melhor ainda. Eram jovens mais alegres, eram jovens mais felizes. E o Senhor está falando com você aqui nesta noite. O Senhor, o inimigo está te oferecendo. Mas você tem que dizer não. Diz não. Diz não a isso que o mundo está oferecendo. E diz sim para o que o Jesus te oferece. Uma vida de entrega. Uma vida de santidade. Uma vida de busca. É fácil, irmãos? Não. Não é fácil. Nós que pregamos a palavra do Senhor, confesso aos irmãos, quando eu cheguei aqui eu tremi. Não é ter medo, é ter temor do Senhor. É uma oportunidade que muitos gostariam de ter. E o Senhor está falando comigo e com você nesta noite. O Senhor está falando comigo e com você nesta noite. Seja como aqueles 3 jovens. Não se prostam. Não se prostam diante da facilidade que o mundo tem oferecido, meus queridos. Fala não. Eu não aceito para minha vida. Eu não aceito o pecado na minha vida. Eu não aceito o pecado na vida da minha família. Não se prostam. Preferem ser lançados na fornalha. Mas a Bíblia fala que quando eles não prostraram, o rei foi ter com eles. E o rei fez tocar todos tipos de som, de instrumento daquele lugar, para que eles se prostrassem. E quando o rei manda tocar e vê aqueles 3 jovens de pé, a Bíblia fala que o semblante daquele rei mudou. A Bíblia fala que o semblante daquele rei se entristeceu. Ele ficou furioso e mandou jogar aqueles 4 jovens. A Bíblia fala que aqueles 3 jovens, que foram lançados na fornalha, a Bíblia fala que os soldados do rei, se aproximando da fornalha, todos eles morreram. Como era quente aquele negócio, hein? E aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha. Mas a Bíblia fala que aqueles 3 jovens
andava no meio das labaredas de fogo. A Bíblia fala que aqueles 3 jovens, quando eles estavam andando sobre as labaredas de fogo, a Bíblia fala que o rei, ele não viu apenas 3, mas ele viu 4, e a Bíblia fala que a aparência do quarto era semelhante à dos deuses. Meus queridos, o Senhor está falando comigo e com você nesta noite. Não importa o que vão dizer de vocês, não importa o que vão querer fazer com vocês. O Senhor Jesus falou que Ele iria, mas que viria o Consolador. O Consolador está aqui nesta noite. Ele é como fogo. Ele está aqui nesta noite para que você acenda esta chama. Em nome de Jesus. É muito forte, irmãos. Quando nós entramos para dentro da palavra, é muito forte o que o Senhor fala conosco. Imaginem uma fornalha de fogo, aquecida 7 vezes. E aqueles 3 jovens lá dentro, andando de um lado para o outro. Eu glorifico, é o meu Deus. Eu glorifico, é meu Deus. Eu estou aqui buscando, eu sinto a presença do Espírito Santo. Jovens em chamas. Você está em chamas, queridos? Você está em chamas aí aonde você está? Essas chamas que há em vós, ela está se aquecendo. Anda, vai recebendo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Comece! Solta! Solta! Solta na presença! Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Comece a soltar na presença! Para decantação! Aleluia! 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 Se solta! Se solta! Se solta! Rade canta, la basturianda canta! Oh, xerede canta! Oh, de canta, la basturianda canta! Oh, de canta! Aleluia! 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 Se solte na presença! Oh, Rabassurian de canta, Rade Rabassurian, Rabassurian de canta, Rede canta Rabassubia, Ramanassurian de canta. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Vai tocando! Vai tocando! Toca, Rabassurian! Canta, Rabassurian de canta! De canta! Aleluia! Toca! Batiza, Pai! Batiza, Pai! Batiza, Pai! Batiza! 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 Rabassurian! Aleluia! 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 Oh! Rede canta! Rabassurian de canta! Rede canta! Rabassurian de canta! Oh! Rabassurian! Arabababa de canta! Arabababa de canta! Arabassurianda! Arabanassurian de canta! Vem me batizar o quê? Aleluia, 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 aleluia. Comece a pular, comece a se soltar. Aleluia. Receba, 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 receba nesta noite. Rabade canta, Rabassuria de canta. Oh, xarabassúria! Vai! Solta! Se solta! Se solta! Pode ser! Aleluia! Oh, meu Deus! É nesta noite!
noite. É nesta noite. É nesta noite. Oh, é o sobrenatural de Deus. Arrebate canta. Arabassuriande canta. Oh, papai. Oh, papai. Oh, papai. E acende a chama. Aleluia. Aleluia, igreja. Aleluia. Aleluia. Não sai daqui, minha igreja. Fique aqui, jovens. Fique aqui nesta noite. Aleluia. Comece a falar. Comece a contemplar. Decanta, lababassurian, decanta. Aleluia. 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 Não sai, igreja. Não sai, jovem. O Senhor quer encher. O Senhor quer te encher nesta noite. Oh, Deus. Aleluia. 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 Pra então dizer como expressar minha gratidão. Aleluia. Declare, posso até cantar. Oh, Deus. Alguma Tu és maravilhoso. Tu és tremendo. que vai acabar, mas a sua. Aleluia, Senhor. Declare, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tem glória. nada além. Aleluia. De um coração Aleluia. cantando, aleluia. Oh, Deus. Tu és maravilhoso. Tu és tremendo. Aqui, Pai, jovens chorando, jovens prostrados, Senhor, recebendo a Tua presença, sendo cheio. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Ao sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus na sua vida. Gratidão. Aleluia. Posso até cantar o quê? Alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além do que de um coração cantando aleluia. Aleluia. Olha comigo assim, ó. Glória a Deus. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Declare. Aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos e louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar o quê?
Aleluia! É simples para um rei, mas não tenho nada além do que. Vai recebendo nesta noite. Vamos lá, um grito de guerra agora assim comigo, assim, ó. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia! Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, e somos sua herança. Ele Aleluia! é galardão, seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é como o oceano, Receba. estamos afogando. Receba nesta noite. O céu! Aleluia! O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara, Aleluia! meu peito acelerado. Não temos tempo Receba! pra sofrer com Receba! ressentimentos. Quando lembro que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Suas vozes. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Aleluia! Aleluia! Afogando. Mais uma vez. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Oh, glória! Quando lembro do que me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia! Não saia daqui. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, jovens, que está aqui nesta noite. Há um convite a ser feito nesta noite. Eu não sei se todos vocês que estão aqui já aceitaram o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. E nesta noite Ele está te fazendo um convite. Há alguns jovens aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus. Você tem a oportunidade nesta noite de aceitar. Meus queridos, concluindo a palavra, a Bíblia fala que